Bom, fazendo a continuidade de algumas leituras de Ser e Tempo, lembrando que estamos intercalando as leituras dos discursos edificantes, que já está bem avançada, e aqui vamos intercalar mais uma leitura de Ser e Tempo. Tá? A tradução de Falf Castilho, Zion Site, uma edição bilíngue, e aqui no parágrafo 7º, Heidegger vai falar sobre o método fenomenológico da investigação. Então, aqui é no parágrafo 7º, o método fenomenológico da investigação. Em alemão ele fala Die phänomenologische Methode der Untersuchung. Untersuchung mit der verläufigen Charakteristik des thematischen Gegenstandes der Untersuchung sein Deseienden. Sind Designs überhaupt scheint euch schon ihre Methode vorgezeichnet zu sein. Vorgezeichnet zu sein. Aí parece que na caracterização provisória do objeto temático da investigação, ser doente ou sentido do ser em geral, seu método já foi também previamente delineado. Pôr em relevo o ser doente e explicar o ser ele mesmo é tarefa da ontologia. Pôr em relevo o ser doente e explicar o ser ele mesmo é tarefa da ontologia. Mas o método da ontologia permanece problemático em sumo grau, enquanto se queira como que pedir conselho a algo assim como às ontologias historicamente transmitidas ou às tentativas do gênero. Como nesta investigação o termo ontologia é empregado em sentido formalmente amplo, fica por si mesmo interditado o caminho que consistiria em seguir a história do termo, para elucidar-lhe o método. No emprego do termo ontologia, não se recorre a nenhuma disciplina filosófica determinada que esteja em conexão com as demais disciplinas. Não se trata de satisfazer em geral as exigências da tarefa de uma disciplina já dada, mas ao oposto. Poder-se-ia, em todo caso, constituir uma disciplina a partir das necessidades de coisa de um perguntar determinado e do modo de tratamento exigido pelas coisas elas mesmas. Pelas coisas elas mesmas. Sachen selbst geforderten Behandlungsart kann sich allenfalls eine Disziplin ausbilden. As coisas elas mesmas. Sachen selbst. Aqui. Então, com a pergunta diretora pelo sentido do ser, a investigação se põe ante a pergunta fundamental da filosofia em geral. Com a pergunta diretora pelo sentido do ser, a investigação se põe ante a pergunta fundamental da filosofia em geral. O modo de tratamento dessa pergunta é o fenomenológico. Isso não prescreve ao presente tratado nem um ponto de vista, nem a subordinação a uma corrente, pois a fenomenologia não é nenhuma dessas coisas e jamais poderá sê-lo, enquanto tiver o entendimento de si mesmo. A expressão fenomenologia tem a significação primária de um conceito de método. Não caracteriza o que de conteúdo de coisa dos objetos da pesquisa filosófica, mas o seu como. Quanto mais autenticamente um conceito de método se desenvolve e quanto mais abrangente é sua determinação dos princípios condutores de uma ciência, tanto mais originariamente ele se enraiza na confrontação com as coisas elas mesmas e tanto mais ele se afasta do que denominamos um manejo técnico, algo que ocorre e muito nas disciplinas teóricas também. O termo fenomenologia exprime uma máxima que pode ser assim formulada: as coisas elas mesmas. Der Titel Phänomenologie
drückt eine Maxime aus, die also formuliert werden kann. Zu den Sachen selbst. Entgegen allen frei-schwebenden Konstruktionen zu fälligen Funden, entgegen der Übernahme von nur scheinbar ausgewiesenen Begriffen, entgegen der Scheinfragen, die sich oft Generationen hindurch als Probleme breit machen. Então, o termo fenomenologia exprime uma máxima que pode ser assim formulada: as coisas elas mesmas, zu den Sachen selbst, em oposição a todas as construções que flutuam no ar, aos achados fortuitos, à assunção de conceitos só em aparência demonstrados, às perguntas só aparentemente feitas e que são transmitidas com frequência ao longo das gerações como problemas. Poder-se-ia objetar, no entanto, que essa máxima é algo que pode ser entendido por si mesmo, além de expressar o princípio de todo conhecimento científico. Não se vê por que adotar no que designa uma pesquisa a expressão de o poder ser entendido por si mesmo. De fato, trata-se de o poder ser entendido por si mesmo e que queremos ver mais de perto, na medida em que importa lançar luz sobre o procedimento deste tratado. Nós somente exporemos o conceito prévio da fenomenologia. A expressão se compõe de duas partes, fenômeno e logos. Ambas remetem a termos gregos, phenomenon e logos. Tomado no que tem de exterior, o nome fenomenologia está formado da mesma maneira que teologia, biologia, sociologia, nomes traduzidos como ciência de Deus, da vida, da sociedade. Por conseguinte, a fenomenologia seria a ciência dos fenômenos. O conceito prévio da fenomenologia deve ser exposto mediante a caracterização do que é visado com as duas partes componentes, fenômeno e logos, e pela fixação do sentido do nome que elas compõem. A história da própria palavra, que presumivelmente surge na escola de Wolff, não é aqui significativa. O conceito do fenômeno. Der Begriff des Phänomens. A expressão grega phenomenon, a qual remonta o termo fenômeno, deriva do verbo phainestai, que significa mostrar-se. Phenomenon significa, portanto, o que se mostra, o si mostrante, o manifesto. Phainestai é ele mesmo uma formação média de phaino. Trazer à luz do dia, pôr em claro. Phaino pertence à raiz phá, como foz. A luz, o claro, isto é, aquilo em que algo pode se tornar manifesto, pode ficar visível em si mesmo. Como significado da expressão fenômeno, deve-se, portanto, reter firmemente o que se mostra em si mesmo. O que se mostra em si mesmo, o manifesto. Os fenômenos, são então o conjunto do que está à luz do dia ou que pode ser posto em claro, aquilo que os gregos às vezes identificaram simplesmente como taonta, o ente. Ora, o ente pode se mostrar a partir de si mesmo de diversos modos, cada vez segundo o modo de acesso a ele. Há mesmo a possibilidade de que o ente se mostre como o que ele não é em si mesmo. Nesse mostrar-se, o ente aparenta, ele é como se. A expressão grega phenomenon, a qual remonta o termo fenômeno, deriva do verbo phainestai, que significa mostrar-se. Phenomenon significa, portanto, o que se mostra, ou se mostrante, o manifesto. Phainestai é ele mesmo uma formação média de phaino, trazer à luz do dia, pôr em claro. Phaino pertence à raiz phá, como foz, a luz, o claro, isto é, aquilo em que algo pode se tornar manifesto,
pode ficar visível em si mesmo. Como significação da expressão fenômeno, deve-se, portanto, reter firmemente o que se mostra em si mesmo, o manifesto. Os fenômenos são, então, o conjunto do que está à luz do dia ou que pode ser posto em claro, aquilo que os gregos às vezes identificaram simplesmente com taonta, o ente. Ora, o ente pode se mostrar a partir de si mesmo, de diversos modos, cada vez segundo o modo de acesso a ele. Há mesmo a possibilidade de que o ente se mostre como o que ele não é em si mesmo. Nesse mostrar-se, o ente aparenta. Ele é como se. Tal se mostrar, nós o denominamos parecer ser, scheinen, aparentar. Assim é também em grego a expressão fenômeno, tem a significação de o que é como se, o aparente, a aparência, phenomenon, agathon, significa um bem que é como se, mas que na realidade efetiva não é aquilo como se dá. Um bem como se, mas que na realidade efetiva não é aquilo como se dá. Para o melhor entendimento do conceito de fenômeno, tudo está em ver como os dois referidos significados de fenômeno como o que se mostra e fenômeno como o que parece ser, são por sua estrutura conexos entre si. Só na medida em que algo, segundo o seu sentido, pretende em geral se mostrar, isto é, ser fenômeno, é que ele pode se mostrar como algo que não é, podendo somente aparentar ser como. Aparentar ser como. Na significação de fenômeno como aparência já está incluída a significação original, fenômeno, o manifesto, como fundamento da aparência. Atribuímos terminologicamente ao termo fenômeno a significação positiva e original de fenômeno, e desta distinguimos a aparência como modificação privativa de fenômeno. Mas o que ambos os termos exprimem não tem de imediato e totalmente nada a ver com o que se denomina fenômeno ou mesmo mero fenômeno. É assim que se fala de fenômenos da doença. São assim designadas ocorrências que se mostram no corpo e, ao se mostrarem, são indícios de algo que ele mesmo não se mostra. O surgimento de tais ocorrências, o seu mostrar-se, é concomitante à subsistência de perturbações que elas mesmas não se mostram. Esse fenômeno como aparecimento de algo não significa, pois, precisamente, mostrar-se a si mesmo, mas o anunciar-se de algo que não se mostra por algo que se mostra. No caso da doença. Aparecer é um não mostrar-se. Esse não, de modo algum, deve ser confundido com um não privativo que determina a estrutura da aparência. Nesse caso, o que não se mostra no modo como o aparecimento também nunca pode aparentar. Todas as indicações, apresentações, sintomas e símbolos, embora diversos entre si, têm aquela fundamental estrutura formal do aparecer. Apesar de o aparecer nunca ser de modo algum um mostrar-se no sentido do fenômeno, o aparecer só é possível, no entanto, sobre o fundamento de um mostrar-se de algo. Mas esse mostrar-se que possibilita o aparecer não é o aparecer ele mesmo. Aparecer é anunciar-se por algo que se mostra. Quando se diz então que, com a palavra aparecimento, nos referimos a algo em que algo aparece sem que ele mesmo seja aparecimento, o conceito de fenômeno dessa maneira não é circunscrito, mas pressuposto. Pressuposição que permanece, no entanto, encoberta, pois, nessa determinação de aparecimento, a expressão aparecer é empregada em dois sentidos. Aquilo em que algo aparece significa aquilo em que algo se anuncia, isto é, não se mostra. E na frase, sem ser ele mesmo aparecimento, aparecimento significa o mostrar-se. Mas esse mostrar-se pertence essencialmente àquilo em que algo se anuncia. Portanto, fenômenos nunca são aparecimentos,
embora todo aparecimento se refira a fenômenos. Se para definir o fenômeno se recorre a um conceito de aparecimento, de resto ainda obscuro, fica tudo de cabeça para baixo e sobre tal base uma crítica da fenomenologia constitui de fato um notável empreendimento. A expressão aparecimento, por sua vez, pode ter ela também duas significações. De um lado, aparecer no sentido do anunciar-se como não se mostrar e, de outro lado, o de anunciante ele mesmo, que no seu mostrar-se indica algo que não se mostra. E, por fim, pode-se empregar aparecer como nome do sentido autêntico de fenômeno como mostrar-se. Ora, se designam como aparecimento esses três distintos estados de coisa, a confusão é então inevitável. Mas a confusão pode tornar-se essencialmente maior, visto que aparecimento pode assumir ainda uma outra significação. Se o anunciante, que no seu mostrar se remete ao não mostrado, for pensado como o que surge nesse não mostrado ele mesmo, dele reverberando de tal maneira que o não mostrado seja concebido como o que por essência nunca se pode mostrar, então o aparecimento significa tanto uma produção quanto um produto, mas que jamais constitui o ser próprio do produtor. Eis o aparecimento no sentido do mero aparecimento. Sem dúvida, o anunciante produzido se mostra em si mesmo e de tal maneira que, como reverberação do que anuncia, deixa-o, porém, precisa e constantemente encoberto em si mesmo. Mas esse ocultante não mostrar não é, por sua vez, aparência. Kant emprega o termo aparecimento nesses dois sentidos. Para ele, os aparecimentos são, de um lado, os objetos da intuição sensível, o que nesta se mostra. Esse se mostrante, fenômeno em sentido autenticamente originário, é ao mesmo tempo aparecimento como reverberação anunciante de algo que se oculta no aparecimento. Na medida em que um fenômeno é sempre constitutivo do aparecimento, no sentido do anunciar-se por algo que em si mesmo se mostra, esse fenômeno pode, por privação, se modificar em aparência, e o aparecimento pode também se tornar mera aparência. Sob uma determinada iluminação, pode parecer que alguém tem as bochechas vermelhas, podendo-se tomar o avermelhado que se mostra como anúncio da subsistência de febre, a qual seria, por sua parte, indício de uma perturbação no organismo. Fenômeno, o mostrar-se em si mesmo, significa um modo assinalado de algo vir de encontro. Aparecimento significa, ao oposto, uma relação de remissão ôntica dentro do ente ele mesmo, e isso de tal maneira que o remetente, o anunciante, só pode cumprir sua possível função se mostra em si mesmo, sendo fenômeno. Aparecimento e aparência fundam-se eles mesmos de modo diverso no fenômeno. A confusa multiplicidade dos fenômenos, que é designada com os nomes de fenômeno, aparência, aparecimento, mero aparecimento, só pode ser desemaranhada se, desde o início, se entende o conceito de fenômeno como o que se mostra em si mesmo. Nessa apreensão do conceito de fenômeno, permanece, porém, indeterminado o ente de que se trata como fenômeno e permanece, em geral, em aberto se o que cada vez se mostra é um ente ou um caráter de ser do ente. Assim, o que se alcançou até agora foi unicamente o conceito formal de fenômeno. Se com a expressão o que se mostra se entende, porém, no sentido de Kant, o ente acessível na intuição empírica, nesse caso é correto o emprego do conceito formal de fenômeno, pois fenômeno nesse emprego preenche a significação do seu conceito vulgar. Mas o conceito vulgar não é o conceito fenomenológico de fenômeno. No horizonte da problemática kantiana, o que se entende fenomenologicamente por fenômeno, mantidas as outras diferenças, é ilustrado quando se diz: o que nos fenômenos, em sentido vulgar, se mostra cada vez
prévia e concomitantemente, embora de modo atemático, pode ser levado a se mostrar tematicamente e esse mostrar-se em si mesmo, formas da intuição, são fenômenos da fenomenologia, pois é manifesto que o espaço e o tempo devem poder se mostrar dessa maneira, podendo se tornar fenômeno. Se com isso Kant pretende chegar a um enunciado transcendental que se funda na coisa ela mesma, quando diz que o espaço é o onde a priori de uma ordem. O onde a priori de uma ordem. Mas se o conceito fenomenológico de fenômeno se deve entender em geral, a abstração feita de como o que se mostra possa ser determinado mais precisamente, então é indispensável pressupor a penetração no sentido do conceito formal de fenômeno e no seu legítimo emprego numa significação vulgar. Antes da fixação do conceito prévio da fenomenologia, é preciso delimitar a significação de logos, a fim de tornar claro o sentido em que a fenomenologia pode ser uma ciência de os fenômenos. Uma ciência de os fenômenos. O conceito do logos. Em Platão e Aristóteles, o conceito de logos é polissêmico, e isso de um modo tal que, em sua tendência para se separarem uns dos outros, os significados não são conduzidos positivamente a um significado fundamental. Em realidade, trata-se somente de uma aparência que se mantém enquanto a interpretação não é capaz de apreender adequadamente o significado fundamental em seu conteúdo primário. Quando dizemos que o significado fundamental de logos é discurso, essa tradução literal só é plenamente validada a partir da determinação do que discurso ele mesmo significa. A posterior história do significado da palavra logos, e sobretudo as muitas e arbitrárias interpretações da filosofia posterior, encobrem constantemente o significado próprio de discurso, que permanece suficientemente manifesto. Logos é traduzido, isto é, sempre interpretado como razão, juízo, conceito, definição, fundamento, relação. Mas como discurso deve-se modificar de modo que logos venha a significar tudo o que foi enumerado, e isso precisamente ainda no interior do emprego científico da linguagem. Também quando se entende logos no sentido de enunciação, mas enunciação como juízo, essa tradução em aparência legítima pode perder, no entanto, o significado fundamental, sobretudo se o juízo for concebido no sentido de alguma das atuais teorias do juízo. Logos não significa juízo, em todo caso, não significa juízo primariamente, se por juízo se entende um ligar ou uma tomada de posição, aprovar, rejeitar. Logos como discurso significa, ao contrário, algo assim como delon, tornar manifesto aquilo de que se discorre no discurso. Delon. Tornar manifesto aquilo de que se discorre no discurso. Aristóteles explicitou mais nitidamente essa função do discurso como apophaineitai. Apophaineitai. Interpretazione. O logos faz ver algo, phaineitai, a saber, aquilo sobre o que se discorre, e faz ver a quem discorre, voz média, e aos que discorrem uns com os outros. O discurso faz ver a partir daquilo mesmo de que discorre. O discurso faz ver a partir daquilo mesmo de que discorre. No discurso, a apófansis, na medida em que é autêntico, o dito no discurso deve ser extraído daquilo sobre o que se discorre, de tal maneira que a comunicação por discurso torne manifesto no dito e, assim, acessível ao outro aquilo sobre o que se discorre. Essa é a estrutura do logos como apófansis.
Nem todo discurso possui esse modo de o tornar manifesto, no sentido do fazer ver que mostra. A prece, eu quer, por exemplo, também torna manifesto, mas de outro modo, a prece. Eu quer. Na execução concreta, o discorrer, o fazer ver, tem o caráter do falar, da proferição vocal em palavras. O logos é foné, mais precisamente, foné, metá, fantasias, proferição vocal em que cada vez algo é visto. Fantasias. E somente porque a função do logos, como apófasis, consiste em fazer ver algo mostrando, é que o logos pode ter a forma estrutural da síntese. Síntese não diz aqui ligar ou articular representações, ligar com ocorrências psíquicas a respeito das quais se deve então pôr o problema de como elas, enquanto algo interno, concordam com o que é físico lá fora. O zin tem aqui significação puramente apofântica e significa fazer ver algo em seu ser junto com algo, fazer ver algo como algo. E de novo, porque o logos é um fazer ver, pode ele por isso ser verdadeiro ou falso. Assim, tudo aqui consiste em ficar livre de um conceito de verdade construído no sentido de uma concordância. Essa ideia não é de modo algum primária no conceito de aletheia. Aletheia. O ser verdadeiro do logos como aletheoen significa no legem como apophainetai, tirar o ente de que se fala do seu encobrimento, fazendo-o ver como não encoberto, descoberto aletés. De igual maneira, o ser falso, pseudestai, significa tanto como enganar, no sentido de encobrir, por algo diante de algo, pseudestai. Pseudestai. No modo do fazer ver, e assim dando-o como algo que ele não é. Mas porque a verdade tem esse sentido e o logos é um modus determinado do fazer ver, o logos não deve ser tratado precisamente como o lugar primário da verdade. Se se define a verdade do modo como hoje se tornou de todo usual, como algo que compete propriamente ao juízo e, além disso, se apela para Aristóteles na defesa dessa tese, não só esse apelo é ilegítimo, mas, sobretudo, significa um mal-entendido a respeito do conceito grego de verdade. Em sentido grego, verdadeira e, sem dúvida, mais originária do que o referido logos é a aesthesis. A simples percepção sensível de algo. Na medida em que uma aesthesis visa cada vez os seus idia, isto é, o ente que só é genuinamente acessível por ela e para ela, por exemplo, o ver para as cores, então o perceber é sempre verdadeiro. Isso significa ver descobre sempre cores, ouvir descobre sempre sons. Verdadeiro no sentido mais puro e mais originário, isto é, no sentido de que somente descobre e jamais pode encobrir, é o puro noém. O perceber simples que vê as mais simples determinações de ser do ente como tal. Esse noém nunca pode encobrir, nunca pode ser falso, pode permanecer no máximo um não perceber. Agnoem, insuficiente para um acesso simples e adequado, agnoem, porque já não tem a forma de execução do puro fazer ver, mas cada vez que mostra algo deve recorrer a outra coisa e assim faz ver cada vez algo como algo. Assume com essa estrutura de síntese a possibilidade do encobrimento. Mas a verdade do juízo é somente o caso oposto desse encobrir. Um fenômeno de verdade fundado de modo múltiplice. Realismo e idealismo perdem ambos radicalmente o sentido do conceito grego de verdade,
a partir do qual somente se pode entender em geral a possibilidade de algo assim como uma doutrina das ideias enquanto conhecimento filosófico. E porque a função do logos consiste simplesmente em fazer ver algo, em fazer perceber um ente, logos pode significar também razão. E porque, de outra parte, logos não é empregado somente no significado de legen, mas ao mesmo tempo no de legomenon, o mostrado como tal, e porque este nada mais é do que o hypokeimenon, aquilo que reside cada vez no fundo como subsistente em todo dizer de e dizer que o logos qua legomenon significa fundamento, ratio, grund, ratio. E porque finalmente logos qua legomenon pode significar também aquilo que é considerado como algo, o que em sua relação a algo se tornou visível em seu caráter relacional. Logos recebe o significado de relação e de proporção. Essa interpretação do discurso apofântico pode ser suficiente para elucidar a função primária do logos. Der Vorbegriff der Phänomenologie. O conceito prévio da fenomenologia. Der Vorbegriff der Phänomenologie. O conceito prévio da fenomenologia. Numa concreta presenciação do que resultou da interpretação de fenômeno e de logos, salta aos olhos uma relação interna do que foi significado com esses termos. A expressão fenomenologia pode ser formulada em grego. Legen ta phenomena. Legen significa, porém, apophainestai. Fenomenologia diz então apophainestai ta phenomena. Fazer ver a partir dele mesmo o que se mostra tal como ele por si mesmo se mostra. Fenomenologia diz então apophainestai ta phenomena. Apophainestai ta phenomena. Fazer ver a partir dele mesmo o que se mostra tal como ele por si mesmo se mostra. Tal como ele por si mesmo se mostra. Esse é o sentido formal da pesquisa que a si mesma se denomina fenomenologia. Mas assim nada mais se exprime do que a máxima já formulada: às coisas elas mesmas. Às coisas elas mesmas. Quanto a seu sentido, o termo fenomenologia é, por conseguinte, diverso das designações teologia e outras similares. Estas nomeiam os objetos das respectivas ciências em seu correspondente conteúdo de coisa. Fenomenologia não nomeia o objeto de suas pesquisas, nem caracteriza seu conteúdo de coisa. A palavra somente informa sobre o como do mostrar e o modo de tratar aquilo de que se deve tratar nessa ciência. Ciência de os fenômenos significa uma apreensão de seus objetos de tal maneira que tudo o que esteve em discussão a seu respeito deve ser tratado numa mostração direta e numa demonstração direta. Mostração e demonstração direta. O mesmo sentido tem a expressão, no fundo tautológica, de fenomenologia descritiva. Mas aqui descrição não significa um modo de proceder como o da morfologia botânica, pois esse termo tem um sentido proibitivo. Manter-se longe de toda determinação não demonstrativa. O caráter da própria descrição, o específico sentido do logos, só se pode fixar a partir da coisidade por descrever, isto é, ser cientificamente determinado no modo de vir de encontro próprio dos fenômenos. O significado do conceito formal e vulgar de fenômeno justifica que se denomine fenomenologia todo mostrar o ente tal como ele se mostra em si mesmo. Mas em relação a que o conceito formal de fenômeno deve ser desformalizado para se tornar conceito fenomenológico,
no que o fenomenológico se distingue do conceito vulgar. O que é que a fenomenologia deve fazer ver? Que deve ser denominado fenômeno em sentido assinalado? Que deve ser necessariamente tema de uma mostração expressa segundo sua essência? É manifesto que se trata do que precisamente não se mostra de pronto, e no mais das vezes do que permanece oculto no que se mostra de pronto, e no mais das vezes, mas que é ao mesmo tempo algo que pertence essencialmente ao que se mostra de pronto, e no mais das vezes ao ponto de até constituir seu sentido e fundamento. Verdade do ser. Verdade do ser. Mas o que, em um sentido excepcional, permanece encoberto ou volta a se encobrir, ou só se mostra sob disfarce, não é este ou aquele ente, mas, como as precedentes considerações mostraram, é o ser do ente. O ser do ente. Ele pode estar tão amplamente encoberto que fica esquecido e já não se faz a pergunta por ele e por seu sentido. Aquilo que é a partir de seu conteúdo de coisa mais próprio e em um assinalado sentido exige sua conversão em fenômeno. A fenomenologia o tomou tematicamente como objeto. A fenomenologia é o modo de acesso ao que deve se tornar tema da ontologia por determinação demonstrativa. A ontologia só é possível como fenomenologia. O conceito fenomenológico de fenômeno designa, como o que se mostra, o ser do ente, seu sentido, suas modificações derivados. E o mostrar-se não é um mostrar-se qualquer, nem também algo assim como o aparecer. O ser do ente é o que menos pode ser concebido como algo atrás do qual ainda haveria algo que não aparece. Atrás dos fenômenos da fenomenologia não há essencialmente nada mais, embora seja possível que esteja oculto o que deve tornar-se fenômeno. E precisamente por isso, porque os fenômenos não se dão de pronto e, no mais das vezes, é que se exige fenomenologia. Os fenômenos não se dão de pronto e, no mais das vezes, é que se exige fenomenologia. O ser encoberto é o conceito oposto ao de fenômeno. O ser encoberto é o conceito oposto ao de fenômeno. Diversos são os modos do possível ser encoberto dos fenômenos. Em primeiro lugar, um fenômeno pode estar encoberto no sentido de que ainda não foi descoberto, não é conhecido nem é ignorado. Em segundo lugar, um fenômeno pode ter sido de novo encoberto, isto é, esteve antes descoberto, mas voltou a cair sob o encobrimento. Esse encobrimento pode se tornar total, ocorrendo, no entanto, em regra, que o antes descoberto é ainda visível, mas só como aparência. Porém, quanto de aparência, tanto de ser. Esse encobrimento, como disfarce, é o mais frequente e o mais perigoso, pois aqui as possibilidades de engano e extravio são particularmente tenazes. Mas as estruturas de ser disponíveis, embora ocultas no que se refere ao solo sobre o qual se assentam e aos seus conceitos, podem talvez postular seus direitos no interior de um sistema. Mercê de sua inserção construtiva no interior de um sistema, elas se dão como algo claro, não necessitando de maior justificação e podendo, portanto, servir de ponto de partida para uma dedução progressiva. No encobrimento ele mesmo, apreendido no sentido do ser oculto ou do novo encobrimento ou do disfarce, tem por sua vez duas possibilidades. Há encobrimentos ocasionais e encobrimentos necessários, e estes se fundam sobre o modo como o descoberto é descoberto. Cada um dos conceitos e proposições fenomenológicos, originariamente obtidos, pelo fato mesmo de serem enunciações comunicadas, expõem-se à possibilidade de degeneração. São difundidos em um entendimento vazio, perdem sua estabilidade sobre o solo e se transformam em teses flutuando no ar.
A possibilidade de solidificação e de que se torne inapreensível o que na origem estava ao alcance da mão reside no trabalho concreto da própria fenomenologia. E a dificuldade dessa pesquisa consiste precisamente em que se torne crítica em relação a si mesma em um sentido positivo. O modo de vir de encontro do ser e das estruturas do ser no modus do fenômeno devem ser tirados antes de tudo dos objetos da fenomenologia, de onde resulta que o ponto de partida da análise, assim como o acesso ao fenômeno e a travessia dos encobrimentos predominantes, exijam uma segurança metódica própria. Na ideia da apreensão e explicação originárias, e intuitivas dos fenômenos reside o oposto da ingenuidade de um ver ocasional, imediato e impensado. Um ver ocasional, imediato e impensado. Sobre o terreno do delimitado conceito prévio de fenomenologia, podem agora ser fixados também os significados dos termos fenomênico e fenomenológico. Fenomênico se diz o que é dado e pode ser explicado no modo de o fenômeno vir de encontro. Fenomênico se diz o que é dado e pode ser explicado no modo de o fenômeno vir de encontro e, por isso, se fala de estruturas fenomênicas. Fenomenológico significa tudo o que pertence ao modo de mostrar e de explicar e que constitui a conceituação exigida na presente pesquisa. Porque fenômeno, fenomenologicamente entendido, é sempre somente o que constitui o ser, mas ser é a cada vez ser de ente e, assim, para que o ser possa ser posto em liberdade, é preciso então que o ente ele mesmo se apresente corretamente. O ente deve se mostrar igualmente no modo de acesso que lhe é genuinamente próprio. E assim o conceito vulgar de fenômeno se torna fenomenologicamente irrelevante. A tarefa prévia para obter uma segurança fenomenológica do ente exemplar como ponto de partida para a analítica propriamente dita já está sempre previamente delineada a partir da meta dessa analítica. Tomada em seu conteúdo de coisa, a fenomenologia é a ciência do ser, do ente. Ontologia. Na elucidação das tarefas da ontologia surgiu a necessidade de uma ontologia fundamental, cujo tema é o ente ôntico ontologicamente assinalado, o Dasein, o ente ôntico ontologicamente assinalado, o Dasein, e isso de tal maneira que ela se ponha ante o problema cardeal, a saber, ante a pergunta pelo sentido de ser em geral. Ser, não gênero, não o ser para o ente em geral, o Überhaupt, católogo, no todo de ser doente, sentido da diferença, católogo, Überhaupt, no todo de ser doente, sentido da diferença. Da investigação ela mesma resultará que o sentido metódico da descrição fenomenológica é a interpretação. O logos da fenomenologia do Dasein tem um caráter do Hermeneuem. Hermeneuem, pelo qual se anunciam ao entendimento do ser inerente ao Dasein ele mesmo o sentido de ser próprio e as estruturas fundamentais do seu próprio ser. A fenomenologia do Dasein é uma hermenêutica na significação originária da palavra, que designa a tarefa da interpretação. Agora, na medida em que, pela descoberta do sentido do ser e das estruturas fundamentais do Dasein em geral, se põe à amostra o horizonte para toda outra pesquisa ontológica do ente não conforme ao Dasein. Essa hermenêutica se torna, ao mesmo tempo, hermenêutica no sentido da elaboração das condições da possibilidade de toda investigação ontológica, no sentido da elaboração das condições da possibilidade de toda investigação ontológica. E, finalmente, na medida em que o Dasein tem precedência ontológica em relação a todo ente, como ente sendo na possibilidade da existência, a hermenêutica como interpretação do ser do Dasein recebe
um terceiro sentido específico, o qual, filosoficamente entendido, é o sentido primário, o sentido de uma analítica da existenciariedade da existência. O sentido de uma analítica da existenciariedade da existência. Nessa hermenêutica, pois, na medida em que elabora ontologicamente a historicidade do Dasein, como a condição ôntica da possibilidade do conhecimento histórico, ela tem suas raízes no que se pode denominar hermenêutica em sentido derivado, isto é, a metodologia das ciências de conhecimento histórico do espírito. A metodologia das ciências de conhecimento histórico do espírito. O ser como tema fundamental da filosofia não é gênero de um ente e, no entanto, ele concerne a todo ente. Deve-se buscar sua universalidade mais acima. Ser e a estrutura do ser residem acima de todo ente e de toda possível determinidade ôntica de um ente. Ser é o transcendens pura e simplesmente. Transcendens, de certo, transcendens, apesar de toda a sua ressonância metafísica, não há a maneira escolástica e greco-platônica do koinon, e sim transcendência como estática temporalidade, temporalidade, Zeitlichkeit, mas horizonte, o ser Sein, pois um teto cobrindo o ente Seiendes, mais transcendência a partir da verdade do ser, o Ereignis acontecer apropriante, Ereignis. Ser é o transcendens pura e simplesmente. A transcendência do ser do Dasein é uma assinalada transcendência na medida em que nela residem a possibilidade e a necessidade da mais radical individualização. Toda a abertura de ser como a abertura do transcendens é conhecimento transcendental. A verdade fenomenológica, a abertura de ser, é veritas transcendentalis. Ontologia e fenomenologia não são duas disciplinas diversas que, ao lado de outras, pertencem à filosofia. Ambos os termos caracterizam a filosofia ela mesma, segundo o objeto e segundo um modo de tratamento. Filosofia é ontologia fenomenológica universal. Filosofia é ontologia fenomenológica universal, cujo ponto de partida é a hermenêutica do Dasein, a qual, como analítica da existência no sentido ontológico fundamental, isto é, referida à verdade do ser ele mesmo, e somente assim. Filosofia é ontologia fenomenológica universal, cujo ponto de partida é a hermenêutica do Dasein, a qual, como analítica da existência, fixou a ponta do fio condutor de todo perguntar filosófico lá de onde ele surge e para onde ele retorna. As investigações que se seguem só foram possíveis sobre a base estabelecida por Edmund Husserl, cujas investigações lógicas marcam o surgimento da fenomenologia. As elucidações do conceito prévio da fenomenologia mostram que o que ela tem de essencial não consiste em ser uma corrente filosófica efetivamente real. Isto é, não na orientação filosófico-transcendental do idealismo kantiano crítico. Acima da realidade está a possibilidade. Entender a fenomenologia consiste em apreendê-la unicamente como possibilidade. Se a investigação que se segue dá alguns passos à frente para a abertura das coisas elas mesmas, o autor o deve primeiramente a Edmund Husserl, o qual, durante seus anos de estudo em Friburgo, mediante insistente direção pessoal e a mais livre seção de investigações inéditas, familiarizou o autor com os mais diversos domínios da pesquisa fenomenológica. Entender a fenomenologia consiste em apreendê-la unicamente como possibilidade. No que se refere à rudeza e à falta de beleza da expressão, nas análises que seguem, convém notar que uma coisa é contar algo sobre ente numa narração, outra é apreendê-lo em seu ser.
Uma coisa é contar algo sobre ente numa narração, outra é apreendê-la em seu ser. Para levar a cabo a tarefa referida por último, faltam no mais das vezes não só as palavras, mas sobretudo a gramática. Se for permitida uma menção a anteriores e, em seu nível, inigualáveis pesquisas de análise do ser, que se comparem às seções ontológicas do Parmênides de Platão ou o capítulo 4 do 7º livro da Metafísica de Aristóteles com um trecho narrativo de Tucídides, e se verá o que os gregos se impuseram de inaudito nas formulações de seus filósofos. Se for permitida uma menção a anteriores e, em seu nível, inigualáveis pesquisas de análise do ser, que se comparem às seções ontológicas do Parmênides de Platão ou o capítulo 4 do 7º livro da Metafísica de Aristóteles com um trecho narrativo de Tucídides, e se verá o que os gregos se impuseram de inaudito nas formulações de seus filósofos, e onde as forças são essencialmente menores, além de que o domínio do ser por abrir ontologicamente é muito mais difícil do que o que foi dado anteriormente aos gregos, também hão de crescer a complexidade na formação do conceito e a dureza da expressão. Se for permitida uma menção a anteriores e, em seu nível, inigualáveis pesquisas de análise do ser, que se comparem às seções ontológicas do Parmênides de Platão ou o capítulo 4 do 7º livro da Metafísica de Aristóteles com um trecho narrativo de Tucídides, e se verá o que os gregos se impuseram de inaudito nas formulações de seus filósofos. E onde as forças são essencialmente menores, além de que o domínio do ser por abrir ontologicamente é muito mais difícil do que o que foi dado anteriormente aos gregos, também hão de crescer a complexidade na formação do conceito e a dureza da expressão. Aí vamos continuar essas leituras aqui densas de Heidegger, Ser e Tempo.